Olá a todos, espero que todos estejam bem. E hoje, como nós prometemos, voltamos aqui para falar para vocês sobre quais são essas mudanças que estão acontecendo, né, aqui no Reino Unido em relação ao trânsito. O que essas mudanças vão interferir na vida de quem está fazendo o teste teórico, teste prático ou os outros usuários ali das estradas. Regra H1, H2 e H3. Vamos começar então com a H1, que ela vai levar vocês a entender as demais. Vamos lá. É o seguinte, New Rules Priority. Então, existe, né, sempre existiu uma hierarquia. Como o carro, por exemplo, ele alcançava a 7ª posição. Hoje, eles entendem que veículos maiores têm maior responsabilidade perante a veículos ou usuários menores da rodovia, tá? Primeiro lugar, pedestres, tá? Então, os pedestres têm prioridade ali em relação aos demais, certo? Então é o seguinte, em pedestre, quando a gente fala pedestre, nós temos que separar eles também em um subgrupo aqui. São crianças, idosos e deficientes. Na segunda posição, os ciclistas, tá? Terceira posição é os horses riding, que são os cavaleiros, certo? Na quarta posição, motos. Na quinta posição, carros e táxis. Na sexta posição, vans e micro-ônibus, né? E na sétima posição, heavy vehicle with passenger, ou seja, veículos pesados com passageiros, tá? Por exemplo, que tem veículos como caminhão, ônibus. Então, essa aí é a hierarquia. Agora vamos falar para vocês sobre a regra H2, que é quem tem a prioridade, ok? Lembrando sempre dessa hierarquia aqui que vocês não podem esquecer. Na regra H2, aqui é uma junção, mas isso quer dizer que vai funcionar também para outros locais nas rodovias, tá? E não só na junção, por exemplo, numa estrada onde que tem uma pessoa querendo atravessar, você vai ter que dar prioridade também, né? Antigamente, você dava prioridade numa zebra crossing, né? Então tinha uma zebra crossing, tinha um pedestre para atravessar. Pronto, vocês paravam e deixavam ali o pedestre atravessar e depois continuava. Hoje não só mais na zebra crossing, tá? Em qualquer outro local, realmente, o carro, a bicicleta, o horse vai ter que aguardar um pedestre fazer a sua travessia. Nesse cenário, esse pedestre aqui tá querendo atravessar, tem um carro ali vindo também para fazer ele também tem esse desejo de fazer isso, tá? E tem também outro carrinho, que eu vou pegar aqui pra gente, que tá querendo virar aqui também para a sua esquerda, certo? Antes das regras, o que mudou, né? Então tá, mas o que mudou antes e o que faz agora? Antes, essa mocinha aqui, que está tentando atravessar, ela tinha que esperar, tá? Ela tinha que dar preferência para esse carro aqui. Na verdade, na prática funcionava assim, né? A gente esperava ali o pedestre e o carro vinha. Hoje mudou, né? Então tá vindo esse carro aqui, ó. O que acontece? Esse carro tem que esperar. Esse carro aqui também, que eu vou tentar colocar aqui para vocês também, vai ter que esperar aqui, tá vendo? Ambos, ela fazer o quê? Ela fazer a sua travessia para que depois eles sigam o caminho deles, certo? Aí sim. Então, gente, falando nisso um pouquinho, até colocar aqui para vocês sobre essa questão da prioridade. Os ciclistas devem dar passagem aos pedestres em ciclovia de uso compartilhado. Então tem uma outra diferença aí também, né? Somente pedestres podem usar a calçada. Isso inclui pessoas também que usam cadeira de roda, né? E aquelas scooters de mobilidade, aqueles idosos que usam aquele carrinho ali. Os pedestres podem usar qualquer parte da via e usar a ciclovia, bem como calçada, menos que haja uma placa proibindo, tá? Então, hoje entende-se que, mesmo que não seja uma zebra crossing, nós devemos parar para os pedestres. É claro, né, que um pedestre colocou o pé para atravessar, agora ele virou ali, vamos dizer, um hazard, né? Então ele vai atravessar e você deve parar.
Não sabemos como que isso vai funcionar na prática, porém, em alguns países, isso já funciona. Em Portugal, por exemplo, quando eu fui, era uma estrada ali de, sei lá, de 40, 50, não sei direito, e eu coloquei o pé e eles pararam. E realmente, todos entenderam que deviam parar. Em geral, gente, é isso. O pedestre agora pode atravessar aonde ele se sentir confortável. E nós, carro, os demais, devem dar prioridade ao pedestre. Aproveitando até o cenário da H2, vamos falar da H3, que é o seguinte: a H3 não corte um ciclista. O que isso significa, gente, na prática? Vamos lá, vou pegar aí os meus dois bonequinhos. Temos esse cenário aqui. O carro tá vindo, legal, e tem uns ciclistas aqui andando com ele, certo? Aí, esse ciclista tem a intenção de virar aqui à sua esquerda, ok? Perfeito, então ele tá aqui, tá aí. Às vezes o carro vinha, alguns carros vinham aqui e passava e fazia isso. O que acontece? Bom, acidente, tá vendo? A maioria das causas de morte de ciclista é neste cenário, tá? Então, a regra ali, H3, deixou bem claro que você não pode ultrapassar um ciclista neste cenário, certo? Deixa ele vir, aí depois você dá continuidade. Depois de uma junção, aí sim, tá? Então, você pode ultrapassar. Então, faz conta que ele tá aqui, passou da junção, aí sim você faz ali, né? E faz a travessia. Entenderam? Isso é muito importante, tá, gente? Isso realmente é uma das regras que eu acho bem importante ali frisar, porque isso causa acidente ali iminente. Essa, então, é o cenário aí da H3.